Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com Rodrigo Vessone nessa quarta-feira, pré-clássico contra o São Paulo, e o Corinthians pode ter novidades pro jogo de amanhã. O Vessone contou pra gente rapidinho nesse corte, tá muito bacana, vários cortezinhos pra você de notícias do Corinthians. Deixa o seu like, inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Como vai o Corinthians? Amanhã a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre o jogo, enfim, obviamente vai falar mais o clássico que amanhã, mas o Memphis treinou, enfim, estava no CT hoje de manhã, chegou de viagem e treinou. O jogo é só amanhã à noite, então acho que ele tem chance de jogar, eu acho que eu não vou descartar a chance dele jogar. O Hugo Souza, até ontem, o clube não estava nem divulgando imagens dele, nem do Maicon, nem do Ranieri, então o clube mesmo segurando as imagens, tá um tanto quanto estranho esse lance, tanto do Hugo quanto do Maicon, quanto do Ranieri. Estou achando que os três podem não ir para a partida. O Garro está suspenso, esse é um desfalque já considerado, e aí abre-se a possibilidade de voltar para a linha de 3 zagueiros, porque tem muito volante fora, tal, então, e o Bidou teria que ser o meia, então aí você talvez volte para a linha de 3, amanhã a gente vai conseguir tocar um pouco mais aí um pouco mais de detalhes. O treino está acabando agora, a gente vai ter mais detalhes durante o dia, inclusive. Falaremos amanhã bastante sobre Corinthians e São Paulo que se enfrentam em Itaquera. Mano, então ele falou um minuto só do Corinthians, o Vessone, mas eu separei alguns cortes pra vocês aqui, um outro com a Aline Nascimento apresentando o programa Pucheta da ESPN, fazendo um debate sobre o Memphis Depay, e também separei um corte do Neto aí, que vai ser a maior parte do vídeo. Não tem como, hoje quase não teve vídeo do Corinthians, é assunto do Corinthians, então, mas vale a pena acompanhar, deixa o seu like se você não deu, continua o vídeo aí. É claro que a gente tá falando muito dessa rodada, dos jogos dessa noite, mas amanhã tem clássico também, então o Corinthians vai receber o São Paulo lá na Neoquímica Arena, e tem aquela apuraçãozinha, né, Felipe? O nosso querido Memphis Depay pode não começar jogando. Ele volta da seleção da Holanda, 12 horas de voo para mais, inclusive ele colocou no Instagram dele, colocou lá 12 horas, então já deu o recado. Sim, o clube já deu o recado, 12 horas. Informação que eu tenho com a Lili. Não, aí é brincadeira. Diga aí, Felipe. Pode não começar. Não é que ele não pode não jogar. Ele é dúvida para iniciar entre os titulares no clássico contra o São Paulo. Ele não tá voltando hoje? Ele tá volta hoje, chega hoje à tarde, é esperado. O jogo lá não é amanhã? Mas é aquela questão que a Lili já trouxe em setembro, exato, que você pode explicar melhor, Lili. Que foi da volta dele naquela data FIFA, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, lá na Neoquímica Arena. Corinthians já tinha vantagem, ele entra como titular, ele precisa sair minutos depois, sentiu um desconforto, depois se tornou uma lesão e ficou fora em algumas rodadas. Não gostou do que aconteceu, causou um certo clima ruim lá dentro, chegou a publicar foto com o antigo preparador físico, né, que é da equipe do Ramon Dias, com o Diego Pereira, que tá no Internacional, então isso causou um desconforto também nos bastidores, a gente conseguiu apurar, por isso agora todo cuidado é pouco, ele será avaliado pelo departamento médico, pelos fisioterapeutas, se não tiver condições, vai ficar no banco. Explica um negócio pro Memphis Depay. Exato, é banco. Deixa eu explicar um negócio pra ele, o Memphis Depay é Corinthians e São Paulo, meu irmão. Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Você veio aqui pra resolver jogo grande. Mas e se der problema, tem Copa do Brasil, ficar sem esse jogador? Veio aqui pra resolver jogo grande, tem 31 anos, se eu não me engano, saiu aos 18 no segundo tempo contra a seleção da Lituânia, se entregou em campo, fez gol de carrinho no jogo anterior, no empate 1-1 com a Polônia. Corinthians e São Paulo, você tem que jogar. E não terá o Garro, né? Então, você tem que estar em campo, você é o camisa 10 do time. Pra mim é inaceitável também ele não jogar. Pelo amor de Deus. Se fosse um jogo hoje, você ainda... O Corinthians já sem o Garro, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo, tem que jogar. Inaceitável, mesmo com esse fuso horário, esse tempo todo de viagem, de voo, deslocamento. E o Vitor Roque? O Vitor Roque joga hoje? A gente não sabe se ele vai ser titular também, né? O Vitor Roque? Vamos ver. O Arrascaeta joga hoje? Também a gente não sabe se inicia entre os titulares. E aí a oportunidade que fica, já que o Memphis é dúvida para iniciar entre os titulares, é o Guinegão começar entre os 11. E eu acho isso bom, cara. O Guinegão é um menino que ele demonstrou muita qualidade, sim, fez gol em 5 jogos seguidos, se eu não me engano, e sumiu. E vai entrar com fome. O jogador tem que ter fome. Se o Guinegão tem fome. Também uma certa maneira positiva. Mas tinha que jogar Guinegão, Roberto e Memphis. Tem que jogar. Mas aí não cabe. Os três tem que juntos. Jogar, o jogo é amanhã. O Garro tá suspenso. O Corinthians é dependente do Memphis, do Garro e do Yuri Alberto. O Garro tá fora. O Memphis volta hoje. O jogo é amanhã, é Corinthians e São Paulo. É jogo importante. Não é Corinthians e Araçatuba. É clássico e que define vaga na Libertadores. O Corinthians não foi bem nos últimos jogos, entendeu? Tem que jogar. Ele é o camisa, não pegou a 10 do Garro, ele é o 10 do time. Ele tem que jogar num clássico.
Não é, pô... Repito, se fosse hoje, se exclui, a gente falou do Arrascaeta. Tem mais essa, o jogo é amanhã. Não é um jogo que vale título, mas é um Corinthians e São Paulo. O Corinthians tá no momento que precisa ganhar moral, sequência pra Copa do Brasil, aí não joga o Memphis, não joga o Garro. Vem de 2 derrotas. Guinegão, pô, adoro, é um baita jogador aí e tal, tem que jogar, tem que ter, mas assim, não dá. O jogo contra a Memphis tem que Polônia, jogar. o jogo contra a Polônia foi qual a distância de dias entre o jogo da Polônia e o jogo da Lituânia? Foram 4 dias? 4 dias. 3, 4 dias. 3 ou 4 dias, Tem que sim. jogar. No jogo com o Atlético Paranaense, acho que foi um erro até ele ter jogado. O Corinthians já tinha vantagem, já tinha vencido o jogo de ida, então, não era? Sim. Era um Exato. jogo no gramado sintético, que ele reclama ali, foi um erro. Exato. Mas agora é um Corinthians e São Paulo. Até porque naquele jogo ele não reclamou Não, de o jogo ter foi na entrado, mas Neoquímica. O jogo foi na Neoquímica. foi na Neoquímica Foi Arena, foi tinha aqui. vantagem. Então, mas o Posso Corinthians falar tinha uma vantagem. coisa? Tinha vantagem. Não precisava ter jogado. Diego, Pode ser que não, eu falei que pousou, né? Agora vai decolar. O que Pois vai é. decolar? O Pucheta. Tá acabando, gente. O jogo amanhã é extremamente importante para o Corinthians, que perdeu 2 jogos consecutivos. Qual a ideia do Dorival Júnior? Pensando também sem estar o Garro, né? Você tem o Breno Bidon, sabe? Você tem o Ranieri. Ele tem usado. Qual a ideia disso, Veloso, para você? Ele tem usado ali o Breno Bidon no lugar do Garro quando falta, né? Quando tá com problema, agora é uma questão dessa. E ele tem até saído bem ali por dentro, mais à frente, mais próximo dos atacantes. Então o Breno Bidon é uma opção que tem usado. Agora tem o Dieguinho, né? O menino também tem jogado bem. Pode ser também que o Dorival pense, né? Como o Dorival gosta de trabalhar com esses jogadores que estão chegando no profissional, como é o caso do Guinegão, pode ser uma opção também para ele ali no meio, um jogador mais jovem, jogador habilidoso. Você acha que pode ter uma possibilidade, por exemplo, do Memphis vir para a meia esquerda? Eu acho que vai fazer E o Guinegão e o Roberto na frente? Pode ser. Pode ser, mas eu não sei se ele começa com o Memphis. Não sei, com essa viagem também, jogar lá essas eliminatórias difícil europeias. para ele, né? Eu não sei se vai começar Uma viagem jogando. muito dura, chegar no hotel, Eu acho que até deveria. Ele tem os caras que arrumam a mala e desarrumam a mala para ele. Né? O cara tem segurança, o cara vem de avião particular, o cara ganha 4 milhões por mês, ganha 1,5 milhão só da Esporte e da Sorte. Né? O cara ganhou 5 milhões do bicho do Paulista, o cara quis a camisa 10, deram, o Corinthians deve 23 milhões para ele, né? O cara não gasta 1 centavo aqui no Brasil, o cara tem comida, tem assessor não sei do que. É muito difícil ele jogar contra o São Paulo na quinta-feira, 7h30 da noite, com 40 mil. Não coloca ele para jogar. É muito desgastante você jogar só 90 minutos, né? Depois de jogar 60 minutos pela seleção da Holanda, aonde está classificado para a Copa do Mundo. Realmente, não bota o cara porque é muito desgastante, né, Souza? Mas eu acho que ele vai jogar sim. Acho que quem vai pintar nesse ataque do Corinthians aí vai ser Guinegão e Yuri Alberto. Acho que o Dorival vai fazer isso sim, vai trazer o Memphis mais um pouquinho para trás e vai, na falta do Garro, colocar o Memphis ali como articulador. Acho que é um jogo importante para as duas equipes, como a gente tem frisado aqui. São Paulo com 12 importante no desfalques. sentido do Corinthians, pra mim, é a Copa do Brasil. E do São Paulo é a vergonha que é o ano. O ano Porque de divisão de brasileiro, as duas equipes é uma vergonha. E para ser mais vexatório ainda para o São Paulo, é não conseguir a classificação para Libertadores. Pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Seria um desastre, né? O ano já é um desastre, né? Com todos esses jogadores machucados. Agora, mais um jogador fora da temporada, o Lucas, né? Para mim, eu não consigo entender que programação foi essa que fizeram para esse um atleta tão importante. Anos, viu, Souza? É igual os últimos 10 anos, cara. O que o São Paulo ganhou nos últimos 10 anos de brasileiro? Brasileiro nenhum. Qual foi o último brasileiro do Corinthians, do São Paulo? Do São Paulo foi 2008? 2008. Olha que absurdo. 2008. São Paulo, o último brasileiro, 2008. Fazem... 17 anos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pro tamanho que é o São Paulo Futebol Clube, Souza. São Paulo está passando por um momento complicadíssimo, né? Administrativamente. O que eu vejo do Corinthians é, primeiro ponto, o Memphis jogou na segunda-feira, então o jogo do Corinthians é só na quinta, velho! Então, acho que dá tempo de se recuperar, sim, para iniciar a partida. Até porque o Corinthians, sem o Garro, acho que perde muito. Se tem um jogador do elenco do Corinthians que você perde muito no quê pra você? Na capacidade de armação, o Memphis, por exemplo, quando foi escalado na posição do Garro, não rendeu a mesma coisa. Quando ele consegue entregar... Não em gol, filho. Sabe por quê? Porque no Campeonato Brasileiro não fez nenhum gol. Então, o pouco que ele consegue entregar pro Corinthians é formando uma dupla de ataque com o Yuri Alberto. Nessa posição de 10, eu não enxergo o Memphis jogando. Eu colocaria o Romero
daquilo que o Romero é dentro da Neoquímica Arena, daquilo que esse cara treina, daquilo que esse cara tem de vontade. Eu coloquei o Romero e deixaria aí o Memphis e o Roberto. A não ser que você traga o Memphis para ser meia esquerda, fazer a função aí que ele sabe fazer, e eu coloco o Guinegão e o Roberto. Sou mais ofensivo no jogo. Eu tenho que saber como fazer isso, né? Não sei. Eu prefiro a opção com o Breno Bidon no papel do Garro, que eu acho que... Aí joga 3 volantes. Maicon, Ranieri... O Ranieri tá machucado. Tá machucado o Ranieri, não vai jogar? O Ranieri tá fora ainda. Que pena. Então você tem José Martínez ainda, tem o Maicon, tem o Carrídio, de repente pode ser um meio campo... Não, mas alguém tem que marcar, filho. Rian. Bota o Charles. Tem o Charles também. Mas eu acho que um meio com Maicon, Bidon, Carrídio e mais um com Rian. mais um jogador... pode ser o Rian, com um quarto elemento ali, com o Memphis e o Roberto, acho que é a melhor alternativa para o Corinthians. Então vamos, tá certo. Vamos lá então. Em relação ao que acontece na parte do Corinthians, em relação à parte tática, né? Não. O Roberto é o cara que precisa voltar a jogar futebol em relação até aquilo que ele... Se você pretende ir para a Copa do Mundo, Roberto, olha o Vitor Roque, passou sua frente. Mentira ou não? Flávio Lopes, que é da seleção argentina, tá? Visar o pessoal do Sport TV. Já tá convocado. Já tá convocado para, viu? Não é? O pessoal da Sport TV. Então, que por sinal, aí ó, já passou. Não é verdade? Se você colocar em termos disso, pô, Roberto, você tem que voltar a jogar bola. Por que você... Caio Jorge do Cruzeiro. O Caio Jorge do Cruzeiro que tá arrebentando. Sendo convocado também. Qual a ideia em relação ao Roberto nesses próximos 5 jogos e também dos 2 jogos da Copa do Brasil, que é dia 10 e dia 14. Porque ele é muito bom de bola, o Roberto, mas tá numa perna, hein? Mas o Yuri teve uma temporada... De muita contusão. Muita contusão, verdade. Ele não conseguiu se firmar, ter uma sequência. O pouco que ele conseguiu jogar, ele fez os golzinhos dele lá. Tem 8 gols. Continua sendo jogador importante, o maior finalizador, o maior fazedor de gols ali na frente do Corinthians. E é quem tenta resolver, né? Embora muitas vezes também erre gols que normalmente o centroavante não pode errar, mas ele sempre deixa a marca dele. Então, é um jogador que precisa ser recuperado dessa parte física e esse sim pode entregar mais pro Corinthians. Souza, Roberto. Para mim também foi um ano atípico para ele, foram 3 lesões seguidas da outra, né? E aí fica difícil, né, para um atleta de alto rendimento se recuperar. As costas. Hérnia e pedra no rim? Não sei se foi isso, não lembro se foi isso. Vesícula, né? Vesícula. Ele fez 2 cirurgias e teve o problema da costela. Então, muitos problemas foram seguidos, né? Tá tentando recuperar uma boa forma. E, aliás, né, os outros 2 jogadores também não estão bem esse ano, né? Memphis e o próprio Garro, né? A condição técnica desses outros jogadores é abaixo do Roberto, que não tá legal. Por não isso, é muito louco? O Garro não fez gol. O tal de Memphis, ele tem 5 gols do Brasileiro. Fez 3 meses sem fazer gol. Garro não tem gol. Guinegão, acho que tem 2, 3 gols no Campeonato Brasileiro. E aí, quem mais tem gol? Gustavo Henrique faz gol. Ranieri que faz gol. Olha como o Corinthians não faz gol. Quando você tem esse problema com um centroavante como o Roberto, que não faz gol, os meias não fazem. E quando os meias não fazem, a pontuação, e aí como é que eu faço? Por isso que o Dorival tem sido importante, né? O Dorival tem achado alternativas ali, o time tem feito poucos gols, mas também tem sofrido poucos também, né? Era um setor que estava sofrendo bastante no Corinthians, ele chegou, deu uma arrumada, agora os 3 da frente precisam melhorar. Agora o torcedor precisa ver o que ele quer, se ele quer que os 3 melhores ou continue com um título paulista, uma semifinal de Copa do Brasil, né? Porque individualmente os jogadores precisam melhorar, mas no coletivo... Individualmente o time do Corinthians é muito ruim em termos do coletivo do Dorival Júnior. Mas pode terminar o ano como um paulista que tem título. O único paulista com título, entendeu? Ainda com tudo isso que a gente está falando. Léo? E ele, como centroavante, é o cara que vai mais sofrer com esses problemas todos. Porque os 2 caras que podem colocar ele em boas condições para finalizar, no caso o Memphis e o Garro, não conseguiram ser constantes durante toda essa temporada. O Corinthians depende muito dos seus 2 laterais passando bastante, né? Matheus Bidu do lado esquerdo, Mateuzinho do lado direito. O grande gol que o Memphis fez desse ano foi contra o Palmeiras de cabeça. Foi cruzamento do lado direito. Gente, não é muito pouco para o cara que ganha 4 milhões por mês? Que ganha 1,5 milhão e que mora onde ele mora?
Vocês não acham muito pouco? Você é corintiano, bota a mão na consciência. Para de ser baba-ovo desse cara. O custo-benefício é péssimo. Cara, 1 gol de cabeça contra o Palmeiras, isso aí vale. Estão brincando. E seria para qualquer time do futebol brasileiro, não é só pro Corinthians. Para qualquer time em que ele jogasse no futebol brasileiro, pelo contrato que ele tem... Não tem outro time tão louco como o do Corinthians para contratar um cara desse, igual o Pedro Silveira, o diretor financeiro Só fez. o Santos. Só o Santos que fez uma coisa com o Neymar. Absurda também, com o Neymar. Com o Neymar é pior ainda. Totalmente fora da realidade. Fora da realidade do futebol mundial. Do Santos, principalmente. Mas do Santos é brincadeira. Termina, Léo, pra Soraya. Acho que é mais ou menos por aí. O Yuri acaba sofrendo com isso, mas acho também que ele precisa ser um pouco mais preciso. Tá namorando a Soraya ainda, né? Tô. Então tá você não falou nada? Tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Ele precisa ser Levou pro Guarujá já ou não? Não, agora meu pai vendeu a casa, né? Que bom, hein? Vendeu a casa. Finalmente. Finalmente. Graças a Deus. Que bom. Vendeu. Você tem que ter comprado a casa dele, você que gosta do Guarujá, velho. Eu gosto da Praia Grande, eu tenho apartamento lá no Mirim, na Praia Grande. Tem apartamento lá. É o seguinte... E com relação ao Corinthians também, a gente sabe que o Corinthians vai ter que abrir mão dos principais jogadores que têm salário alto, como o Memphis, talvez o Yuri. Então a gente não sabe como vai ser o Corinthians no ano que vem com essa dificuldade financeira de uma dívida batendo 3 bilhões. Não, eu vou dizer assim, ó, você pega uma dívida que vai até 3 bilhões, como é que eu fico com o Memphis? Como é que eu fico com o Yuri Alberto? Como é que eu não pago o Garro? Como é que o transfer de mais de 120 milhões? A perspectiva para o ano que vem é muito pior, a não ser que tire esses caras todos, que eu sou a favor, né? E aí reformule a forma de jogar e o pensamento em relação a se contratar jogador. Santos, se vocês continuarem com o Neymar... Ó, o Neymar já deu errado, apesar dos puxa-saco, toda vez que a seleção brasileira não ganha, sem o Neymar, nós não ganhamos. Mas disputou 3 Copas do Mundo, quanto que ele ganhou Copa? Quando que ele foi para a final de Copa do Mundo? Então, é isso. O que você pensa disso, Léo? Eu acho que no caso do Corinthians, vai ter que reduzir a folha para pelo menos tentar quitar a parte da 12 milhões que tem, vai precisar. O ano do Santos, de 2026, depende se vai ser um ano de Série B ou não vai estar na Libertadores. Se for na Série B, tá morto com farofa. Aí eu quero ver seus baba-ovo, cambada de baba-ovo, se no último jogo do time do Santos contra o Cruzeiro, se for pra cair, se o Neymar vai jogar. Ou se vai ter uma contusão na virilha, no pubis, porque eu, quero ver. E no caso do São Paulo, é outro time que vai ter que reduzir a folha. Isso já foi admitido por todos os dirigentes. Não tem como pagar. A cúpula do São Paulo. E como é que eu faço? E não tem garoto. E quem vai nadar de braçada? Não, o Palmeiras continua nadando de braçada no ano que vem. E o São não é Paulo... só no ano que vem, não, filho, dos próximos 5 anos. Vai demorar bastante tempo. Mas o quê? O processo pelo qual o Palmeiras passou é importante para que os 3 outros de São Paulo e os outros clubes do Brasil... Faça igual. Fizessem igual. Porque não foi da noite pro dia que o Palmeiras passou a conquistar tudo. Foram 3. Exatamente. Foram 3 presidentes, sendo que 2 ficaram... Acho que os 3 ficaram 2 gestões. Todos eles ficaram 2 gestões. Vê se tem ladrão lá. Vê se tem vagabundo lá. Vê, e se tinha por muito tempo. 2, Gagliotti. 2, Paulo Nobre. 2, a Leila. Cara, sabe quanto que o Santos e o Corinthians gastou com 2 jogadores? Sabe quanto vai dar? Eu já fiz a soma. 600 milhões. Quanto que o Pedrinho do supermercado BH comprou o Cruzeiro? 600. 600 milhões. Você acha que o Cruzeiro do Dirceu Lopes, do Tostão, para vender por 600 milhões? Ué, vamos lá. Vamos supor, se fosse o Corinthians que tivesse vendido 27% da SAF de 300 milhões para o cara que está na Polícia Federal do rombo de 12 bilhões. Se fosse o Corinthians, a gente não estaria fazendo matéria aqui? Alguém falou que o cara tem 27% da SAF em relação ao Atlético Mineiro? Mas como que eu tenho esse dinheiro? Da onde veio? Quem que depositou? Da onde é o dinheiro? É dinheiro quente? É dinheiro frio? É lavagem de... O que é? Mas o que é? Mas ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Então vamos lá. Como é que o Atlético Mineiro pode estar devendo do jeito que está devendo e uma SAF... E aí? Tá bom, então, para vocês todos aí. Sabe o que vocês merecem? É isso. Vocês merecem isso. Tá 15 milhões para uma festa de uma criança.
15 milhões. 15 milhões é uma teta pra quem, né, um banco que teve 12 bilhões. Que é isso? É nada. Mas vê de onde veio o dinheiro. Então é isso aí, Fiel. Antes que falem aí, às vezes o pessoal comenta: nossa, por que você deixou só 1 minuto do programa do G4 com o Vessone? Porque eles falaram só 1 minuto do Corinthians. Falaram ali, acho que uns 10 minutos do São Paulo. Claro, falando do clássico, mas não falaram do Corinthians em si. Então não vou cortar ali trecho do São Paulo para colocar aqui. Ele falou do Corinthians, mas eu complementei ele com a Lili, uns 4 minutos do debate, o Neto. Normalmente coloco o Neto separado, mas hoje não teve como. Não, cara, quase não falaram do Corinthians. Então, mas é o que dá, a gente coloca pra vocês, sempre informando um debate aí, vocês comentam, a gente aqui bate um papo legal. É claro que nesses últimos dias aí de data FIFA é só notícia ruim, cara. Chega até a cansar às vezes. Mas é isso, ainda bem que amanhã tem jogo. Vamos torcer pra vencer. Se o Corinthians não vencer, o empate que seja, sexta-feira vai ser crise atrás de crise. Então vamos vencer pelo menos pra gente ter um dia de paz, uma sexta-feira, um finalzinho de quinta-feira de noite aí e sexta de paz, no final de semana até o próximo jogo contra o Cruzeiro, que é só no domingo às 8h30, porque é complicado, mano. O corintiano merece um pouco de paz, um pouco de felicidade, porque até pra torcer pro Corinthians é um desgaste imenso. Nesses últimos tempos aí tem sido um desgaste enorme, mas é isso aí, mano. A gente vai torcendo. Já deixa o seu palpite pro jogo de amanhã. Eu vou estar 2-1 pro Corinthians. 2 gols do Roberto. Tirar essa zica dele aí, que tá na hora, né, de fazer uns golzinhos. E como o Neto falou também, cara, pô, é muito pouco pro Memphis, cara. Um gol importante só contra o Palmeiras. Um cara ganha o que ele ganha aí, é muito pouco, muito pouco. Olha o Luis Soares, que ele fez pelo Grêmio, quando ele, acho que em 2023 que ele jogou pelo Grêmio, né? O cara só faltava fazer chover. Aquele jogo que ele jogou contra o Corinthians foi 4-4. Pelo amor de Deus, mano. Cara, era absurdo. Claro, comparar Memphis com o Soares é ridículo também. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.